E fala galera, beleza? Seguinte, cá estamos nós com mais um vídeo e dessa vez um vídeo meio que polêmico, certo? Que é o anúncio do MacBook New da Apple, certo? Que na primeira vez que eu vi ele, certo? Eu pensei assim, rapaz, a Apple virou positivo, porque tipo, vocês vão entender aos poucos, certo? Mas sim, de certa forma eles viraram positivo, mas também não, certo? Por conta que, tipo, vamos lá, é um computador da Apple, certo? Um Mac. A cor ficou estranha essa de anúncio aqui, mas tem outras cores, certo? E tipo, é um computador da Apple normal, certo? Vai estar com o sistema original da Apple, o Mac OS Tahoe, já vem com o Tahoe, que é o último sistema da Apple, certo? E basicamente ele vai fazer tudo, certo? Ele, inclusive, tá, tá para jogar. Eles dizem que tá para jogar, mas não vai ser bem assim, certo? A gente vai vendo, vai descendo aqui. Pronto. Aí o grande detalhe é esse aqui, ó, que ele agora vem com o chip A18 Pro, que basicamente é o chip do iPhone 16 Pro, se não me engano, certo? Ou é 16 Pro ou é do 17, mas é é o mesmo chip do iPhone. E eu até na hora que eu vi o que lançou esse Mac, eu até fiz uma pré, como é que diz? Eu falei antes de pesquisar um pouquinho melhor em live, certo? E algumas coisas que eu falei estão certas, outras estão meio que equivocadas, certo? Porque, tipo, de fato, agora não é só uma arquitetura de celular, que em um vídeo passado, não sei se vocês viram, que eu falei sobre os Macs, se vale a pena, e acaba que os Macs eles vêm com a arquitetura ARM nos processadores M1 a M5, certo? Que no caso a ARM, para quem não sabe, é a mesma arquitetura de chips de celular. Porém, esse chip aqui não é, esse processador aqui não é só arquitetura, é de fato um processador de celular, no caso do iPhone 16 Pro ou 17. E o que acontece? Vamos descendo aqui e tipo, toda a qualidade premium do Mac, vamos dizer assim, vai tá no Mac, certo? Deixa eu descer até o que é importante. Pronto, aqui. Isso aqui é o comparativo do MacBook Neo com o MacBook Air, que é como se fosse o MacBook de entrada, o Air. Tem o MacBook Pro e tem o MacBook Air. E agora tem o MacBook Neo. Aí o MacBook Air era o MacBook de entrada deles, que assim, não é bem de entrada, porque era um processador, o estão sendo vendido agora são com processador M5, que é um processador top deles, certo? O M1 já é top, mesmo sendo a arquitetura ARM, certo? Mas eles consideravam esse aqui como o MacBook de entrada, certo? Aí vamos lá. O comparativo do MacBook Neo com o Air basicamente ele é o A18 Pro contra o M5 chip, certo? Queria que tivesse mais informações aqui, mas não tem. Mas já eu pauso o vídeo e mostro a diferença dos dois chips, certo? Mas, tipo, basicamente ele tem uma bateria menor, certo? Que dura 2 horas a menos do que o i, mas mesmo assim, ao meu ver, durar 16 horas já é bom,
certo? E tipo, o sistema dele faz com que ele dure bastante tempo, certo? E ele tem três portas que são duas USBs e uma de fone de ouvido, enquanto que o fone de ouvido e microfone. No caso, o MacBook Air, ele tem quatro portas, onde duas são USB, uma para o fone de ouvido e outra o MagSafe, que é para carregar o notebook. E também, se não me engano, está para carregar também pela USB, certo? Só que o grande detalhe é o seguinte, ele já deu para perceber que eles diminuíram uma porta do notebook, certo? Então só dá para carregar pela USB, não dá mais para carregar pelo MagSafe. Mas, em compensação, eles também reduziram a velocidade das portas. Então, tipo, de fato, acabou dando uma de positivo. Mas não, já eu explico porque sim e não, certo? Mas, tipo, eles de fato deram uma de positivo aqui, que eles botaram a porta USB, não é uma USB-C, mas é 2.0, certo? Tem uma 3.0 e tem uma USB 2.0, que, tipo, basicamente só vai dar para usar como para carregar o notebook e para pendrive ou coisas que não demandem energia. Aí basicamente você vai ter que andar com esses adaptadores assim, certo? Basicamente vai ter que ter um monte de adaptador, um encaixado no outro, para poder aproveitar ao máximo dessa USB 3.0, porque como é só uma e provavelmente você vai precisar usar em muita coisa, ele vai acabar limitado nisso. Mas por que eu digo sim e não? É por conta que, tipo, esse MacBook foi para tornar o Mac mais acessível ao povo. E tipo, de fato funcionou para o pessoal dos Estados Unidos. Se você for olhar aqui, ó, o MacBook Neo, ele está custando $599, e enquanto que o MacBook Air, ele é $1.000 e 100, certo? $1.100, certo? Enquanto que o MacBook Pro já é $1.700, certo? Então, tipo, ele de fato ficou mais acessível, mas isso, infelizmente, só lá nos Estados Unidos. Aqui, infelizmente, não foi muito o que aconteceu, certo? Eu vou abrir aqui os links que eu tenho da Kabum, e vocês podem ver que o MacBook Air com chip M2, ele tá por R$7.700, enquanto que o MacBook Neo também está por R$7.700 em pré-venda, certo? Então, tipo, se o computador ficar sendo vendido nesse preço, infelizmente o pessoal vai preferir comprar o M2, certo? E, então, meio que acaba sendo um computador mais tipo, computador mais de entrada, mas que infelizmente no Brasil ele acaba sendo só um computador um computador da Positivo de luxo, certo? Mas vamos com calma. Por que eu digo que que mesmo ele sendo um processador com chip de celular, ele não é um computador que eles não fizeram exatamente como a Positive faz. Por conta que é o seguinte, o sistema deles é extremamente leve. Eu estou aqui com o meu Hackintosh no meu computador, certo? O meu computador, logicamente, não é Apple, eu sou pobre, certo? Mas ele é um i5 de 8ª geração
E vocês percebem que, tipo, ele tá fluido aqui, certo? Tá rodando fluido em partes, certo? É, e, assim, esse meu computador ainda falta fazer os patches de melhorias do sistema, sabe? Para ele funcionar com aceleração nativa de hardware. Só que, infelizmente, ainda não existe a aceleração de hardware para esse sistema do Tahoe no meu computador. Mas tipo, podem ver que mesmo sem a aceleração de hardware, ele roda liso, certo? Tipo, tem algumas travadas ou outra, mas ele roda liso. Então, tipo, é o que eu acredito. Que, tipo, o computador da Rui, o sistema da Rui, ele está sendo feito totalmente voltado agora para o Apple, o Apple com processador ARM. E, tipo, como são eles que estão desenvolvendo o sistema, como são eles que estão desenvolvendo o sistema e o hardware em si, o computador vai ser totalmente compatível com o sistema. É claro que, assim, certamente vai ter uma certa limitação quando você for fazer edição de vídeo, na questão do render, mais especificamente, quando for jogar, mas, tipo, acredito que se você for abrir o Xcode é, ou então o GarageBand, ele vai rodar até de boa, certo? Porque, tipo, num computador que o chip não é ARM, ele ainda está rodando de boa mesmo sem patch nenhum, certo? Eu consigo até abrir o GarageBand aqui, certo? De boa. Eu acredito que no Mac deles, mesmo sendo processador de celular, ele vai rodar de boa. O grande problema que eu acho que eles poderiam ter feito um pouquinho melhor, assim, e assim, o processador A18 Pro é um chip muito poderoso, certo? Mas uma questão que eu acho que poderiam ter feito uma coisa melhor seria na questão das portas USB, que infelizmente só tem uma funcional e a outra é mais para coisas simples ou carregamento. E assim mesmo o carregamento dele é de 20 watts no máximo, certo? Tipo, na verdade ele vai até 30 watts, mas o carregador original, pelo que eu vi, ele é o de 20 watts, certo? E tipo, perceba que se eu botar aqui para rodar o DaVinci, vocês não vão ouvir porque tenho que configurar minha placa de vídeo para mandar o som da placa em vez do áudio do meu notebook, mas do microfone do meu notebook. Mas, tipo, percebam que no meu notebook não está otimizado para rodar o Mac e, tipo, é uma arquitetura diferente. Ele está rodando muito fluido, certo? Tipo, e é um. O, o, o sistema deles vai rodar fluido também, certo? Ah, Aí, deixa eu pegar aqui um comparativo do A18 com o M5, rapidinho. Pronto, a diferença deles é basicamente essa aqui, ó. O Apple M5 está na esquerda, o Apple A18 está na direita, certo? O, o M5 ele tem 10 núcleos e contra 6 núcleos, certo? É basicamente 4 núcleos a menos, mas mesmo assim tipo, é um processador bom, certo? E tipo, é para alta performance, é um processador de alta performance. Ele aí tipo, são apenas dois núcleos de performance e 4 de eficiência, certo? Mas enquanto 4 e 6, certo? Mas, tipo, é um processador top. Aí, sobre a arquitetura é a mesma. Como eu disse, o processador do M1, M2, M5
eles são processadores com arquitetura de celular. Então, ele vai ser, os dois vão ser uma arquitetura de ARM9, certo? Ah, o core da CPU é 4 gigas nos processadores de performance, contra 4.6, 0,6 Hz, 600 Hz de diferença, pouca coisa. E a de eficiência é 3 contra 2.4, que também é pouca coisa de diferença, certo? 600 MHz de diferença. Aí na GPU são 10 cores contra 6 cores. E tipo, pelo que eu vi, é um core a menos no MacBook New, certo? Ele, na verdade, ele funciona com um processador modificado e ele acaba tendo um core a menos. Não sei exatamente porque eles reduziram, mas acredito que foi para deixar o processador mais compatível para rodar no hardware de computador, certo? E, inclusive, talvez até para não esquentar tanto no computador, não sei. Mas enfim, é um core a menos. E de resto, basicamente a diferença maior vai ser a questão de 8 gigas de memória RAM e questão de, como é que diz? De barramento para fazer o controlador de USB e tudo mais, certo? Mas de resto, todo o prêmio que tem nos outros MacBooks, que é, por exemplo, o computador cair e não quebrar como o computador normal, a intensidade da tela e tudo mais, é tudo igual, certo? Com exceção de uma coisa, que a tela deles funciona com um sistema de cores diferente do que o das outras telas do Mac e até de iPhone, certo? No caso, eles funcionam com o sRGB, que é basicamente com sRGB, certo? Que é tipo uma tela mais próxima do que a gente tem em computador normal. Mas mesmo assim eles vão continuar com a mesma qualidade de sempre, certo? E uma coisa que eu não gostei assim, mas que tipo provavelmente vai demorar para eu ter, porque sou pobre, as bordas são muito grossas em relação aos outros, certo? Mas de resto ele é um MacBook normal, é, assim, é, pode ser que ah, um render ou outro seja mais demorado, mas não é para ele ser lento, como a pessoa está pensando. Eles até fizeram um negócio estranho aqui no site, mas beleza. Mas meu grande ponto é tipo, eles conseguiram baratear para fora, mas tomara que eles consigam baratear também para aqui, porque tipo, tanto na Kabum quanto no Mercado Livre o preço tá meio salgado assim para no Mercado Livre até que tá uma diferença legal, mas tá meio salgado para ele ser um processador reduzido, certo? Ser um sistema reduzido mais de entrada, certo? É, Aí, tipo, se eles conseguiram baratear até 4.000, eu acho que é um computador que vale a pena. É um notebook excelente que vale a pena você comprar para ter seu primeiro Mac, ou então para estudos e tal. Inclusive, eu acredito que ele vai rodar o Xcode tranquilamente, caso vocês queiram programar nele.
porém o preço no Brasil não, não tá legal ainda. Mas é isso, galera. Espero que tenham gostado. É um vídeo meio que polêmico, mas tipo, é um notebook que é bom. Tipo, por mais que ele seja um computador com um processador de celular, mas é um computador, um notebook bom, certo? Inclusive que faz dar trabalho para quebrar, certo? Porque tipo toda a arquitetura dele é pensada em durabilidade, certo? Como todo o ecossistema da Apple, tipo os iPhones, os iPads e os Macs, eles têm todo um material para se quebrar, se cair, ele não quebrar de vez, certo? Mas é, mas eu só recomendo vocês comprarem esse MacBook específico se ele estiver em até 4.000, certo? Se tiver mais que isso, não vale a pena. Mas é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês discordam da minha opinião, deixem nos comentários. Se concordam, deixem nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, caso queira. E se caso queira também, se inscreva aí no canal, ajuda demais. A gente tá quase batendo os 500 inscritos pra gente conseguir monetizar esse canal, certo? Que ainda não é monetizado. E desculpem aí pelo áudio ter ficado meio que craquelado, certo? Por algum motivo o OBS tá entrando em conflito com o microfone, ou então a placa de vídeo, alguma coisa assim, e acaba que alguns vídeos estão ficando com um áudio craquelado e acabo só percebendo depois que gravo o vídeo, certo? Mas é isso. Em breve vou melhorar isso, é porque estou gravando o vídeo direto, então eu não posso arriscar de reinstalar o OBS agora, certo? Mas é isso, vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu e fui!